Depois de passar anos longe da Terra, o Homem de Aço retorna para reconquistar o seu grande amor e a fé do povo, ao mesmo tempo em que deve impedir os planos de dominação do seu maior inimigo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Superman O Retorno, de 2006. Então preparem-se, é hora do recap. Em uma enorme mansão, uma senhora em seu leito de morte conversa com um sujeito misterioso. Ele a faz assinar um testamento, segundos antes dela falecer, e mesmo contra a vontade da família, o farsante fica com toda a fortuna dela, e revela ser o criminoso Lex Luthor. Longe dali, em Smallville, a senhora Martha Kent está em sua fazenda, quando de repente, um forte tremor se inicia. Logo em seguida, uma luz cobre os céus, e um corpo celeste cai perto dali. A senhora vai ver o que aconteceu e encontra uma grande estrutura de cristal, semelhante a uma nave. Dentro dela, Martha encontra seu filho, Clark Kent, mais conhecido como Superman. Mais tarde, em um cruzeiro no mar, Lex Luthor, sua assistente Kitty e seus homens encontram uma enorme estrutura de cristal no Ártico. Esta é a grande fortaleza da solidão, o esconderijo de Superman e o local onde ele aprendeu sobre sua origem e poderes. Após explorar o lugar, Lex encontra um painel de cristais e logo aprende como usá-lo. Ele ativa um mecanismo que aciona a gravação de Jor-El, pai de Superman, e pede todas as informações sobre a história do herói, assim como dos cristais que formam essa fortaleza. Na manhã seguinte, Clark desperta em seu antigo quarto na fazenda. Depois de brincar um pouco com seu cachorro, ele se lembra da primeira vez em que descobriu seus poderes, ainda na adolescência. O jovem Clark usava sua super velocidade para correr e saltar entre os campos de milharal. Porém, enquanto corria, ele perdeu o equilíbrio em um salto, bateu no telhado do celeiro e quase se esborracha no chão. Porém, nesse momento, o jovem consegue despertar mais um de seus poderes e parou no ar antes de cair, sendo essa a primeira vez que conseguiu voar. De volta ao tempo presente, Clark vê na TV as tragédias que ocorreram no mundo durante os anos em que esteve fora. Sua mãe aparece na sala e então lhe pergunta por que ele ficou longe por 5 anos inteiros. Ele diz que partiu à procura de seu planeta natal, Krypton, e de sobreviventes, mas não encontrou qualquer vestígio. Sendo assim, Clark retornou para a Terra, disposto a compensar o tempo perdido e reassumir as suas responsabilidades como Superman. Dias depois, ele retorna para Metrópolis e novamente assume o seu disfarce de Clark Kent, o jornalista tímido e atrapalhado do jornal Planeta Diário. Lá ele reencontra o seu amigo Jimmy Olsen e o chefe Perry White, mas também descobre que seu grande amor Lois Lane está noiva e tem um filho. Além disso, ela está para receber um prêmio por sua matéria porque o mundo não precisa de Superman, o que só deixa Clark ainda mais magoado. Ele deseja conversar com Lois, porém a jornalista está em um avião para cobrir uma matéria sobre o lançamento de uma nave espacial. Enquanto isso, Lex Luthor retorna à sua mansão e vai até o porão, onde encontra uma maquete da cidade de Metrópolis. Ele decide fazer um experimento com os cristais e pede para que seus homens removam um pedaço minúsculo de um deles. Depois de jogar o pedaço no lago da maquete, uma estranha reação se inicia e todas as luzes da cidade são desativadas. Não apenas isso, há uma queda de energia na nave e no avião acoplado onde Lois está, mas logo voltam ao normal. No entanto, por uma questão de segurança, o controle de voo ordena aos pilotos para cancelarem o lançamento do foguete. Eles seguem as ordens, só que o sistema não obedece ao seu comando e a nave continua a subir rapidamente. Os pilotos do avião tentam desacoplá-lo da nave, porém o sistema também está com defeito. Por causa disso, quando os motores da nave são ativados, o avião é levado junto em alta velocidade, o que gera pânico entre os passageiros. Nesse momento, Clark vai com Jimmy até um bar, onde vêm as notícias sobre o problema no lançamento do foguete. Ciente dos riscos que os passageiros correm, inclusive Lois, Clark sai com pressa do bar e, sem que as pessoas na rua percebam, abre a sua camisa e revela o S em seu traje de Superman. Ao mesmo tempo, a nave ativa os seus motores principais e entra em velocidade sônica. Dentro do avião, Lois tenta
tenta ajudar uma das passageiras a subir em um dos assentos. No entanto, quando a nave ganha velocidade, a repórter é arremessada com tudo para trás. A nave continua a subir até a atmosfera e os pilotos tentam desacoplar o avião, mas é inútil. De repente, a central de controle capta um objeto voador desconhecido em seu radar, que se move em uma velocidade impressionante. Enquanto isso, Lois tenta se segurar dentro da cabine do avião, porém continua a ser pressionada contra a parede. Nesse instante, ela olha pela janela e vê passar rapidamente um traje e uma capa que ela conhece muito bem. Eis que Superman aparece e consegue subir até o avião. Com sua visão de calor, ele rompe os lacres e consegue desacoplar o avião, enquanto leva o foguete em segurança pela atmosfera. Logo em seguida, o avião começa a cair e sua parte traseira está em chamas. Os pilotos tentam corrigir o seu curso, mas a aeronave gira sem controle pelos céus, o que faz Lois ser lançada de um lado para o outro na cabine. Ao ver isso, Superman dá um voo rasante para baixo e alcança uma das asas do avião. Ele usa sua força para fazer a aeronave se equilibrar, o que permite Lois alcançar um dos assentos e colocar o cinto de segurança. No entanto, o perigo ainda não acabou, pois a asa que o Superman segura se rompe do avião. Por causa disso, o herói é lançado para trás, porém logo se recompõe e voa mais uma vez em direção à aeronave, que cai em alta velocidade. O super-herói está prestes a alcançar o avião, só que outra asa se rompe e sobe em direção ao Superman. Sem tempo para desviar, ele voa na direção da asa e com sua força e velocidade consegue atravessá-la. Apesar disso, o tempo está acabando e o avião se aproxima cada vez mais do solo. Finalmente, Superman alcança a aeronave e, como não pode mais mantê-la em voo, ele vai até a parte frontal do avião e usa o seu corpo para fazê-lo parar. Eles começam a cair em direção a um estádio de beisebol, bem no momento em que ocorre uma partida. O avião é muito pesado, no entanto, o super-herói usa toda a sua força e consegue pará-lo no ar, poucos metros antes de atingir o chão. Depois de pousar o avião em segurança no estádio, Superman reencontra Lois e é recebido por todos com uma salva de aplausos. O herói então se despede e vai embora, antes de ver Lois desmaiar pelo choque desse reencontro inesperado. Não muito longe dali, Lex Luthor vê o resultado do seu experimento. Além de ter causado o blackout que quase acarretou em mortes, ele confirma suas suspeitas quando o pequeno pedaço de cristal cria uma enorme fortaleza em sua maquete. Horas depois, Lois retorna ao planeta diário para uma reunião com seu chefe. Ele mobiliza a equipe do jornal para fazer todo tipo de matéria relacionada ao retorno de Superman, porém Lois deseja investigar sobre o blackout. Nesse meio tempo, Clark tenta falar com ela, só que em vez disso ele encontra o filho dela, Jason, e o seu marido Richard. Por causa disso, eles trocam poucas palavras entre si, mas Clark decide ir até a casa dela, vestido de Superman. Ao chegar lá, ele usa sua visão de raio-x e a encontra reunida com sua família. Tendo confirmado que o grande amor de sua vida está fora de alcance, Superman sobe até os céus e retoma o seu trabalho de super-herói, à procura de crimes e desastres que possa impedir. Com sua super audição, ele ouve um cofre de banco ser roubado por ladrões fortemente armados. A polícia chega até o local, porém os bandidos montam uma enorme metralhadora no telhado e começam a atirar nas viaturas. Nesse instante, dois seguranças chegam até o telhado e disparam contra o bandido, mas não adianta, pois ele está de colete. Sem hesitar, o vilão aponta a arma para os dois guardas e dispara, só que em uma velocidade hipersônica, Superman chega e se coloca na frente da linha de tiro. As balas não surtem qualquer efeito no herói, que caminha em direção à metralhadora. Quando as balas acabam, o bandido puxa uma pistola e dispara no olho de Superman, porém para o azar do demente, a bala é esmagada quando atinge o alvo. Minutos depois, Lex e sua gangue entram em uma exposição de minerais. Agora que sabe sobre o retorno de Superman, ele usa Kit para criar uma distração, enquanto rouba uma das peças da exposição. Então ele manda sua assistente dirigir em alta velocidade pelas ruas e remove os freios
do carro sem que ela saiba. Por causa disso, Kitty perde o controle do carro e começa a bater nos veículos e barracas por toda a metrópolis. A situação piora e ela vai parar na parte externa de um restaurante, onde está prestes a bater em um casal sentado à mesa. Felizmente, o carro levanta voo misteriosamente e logo é revelado que Superman foi quem chegou para salvar o dia. Graças a essa distração, Luthor e seus homens conseguem roubar o minério que procuravam, nada menos que a mortal Kryptonita, o único ponto fraco de Superman. No dia seguinte, Clark está no planeta diário quando é chamado pelo chefe para ir até a sua sala. Lá, Perry diz para ele cobrir a matéria do blackout, enquanto Lois deve criar uma nova matéria sobre o Superman. Mesmo contra sua vontade, Lois decide obedecer a ordem e estende o horário de trabalho junto a seu marido e Clark. Depois de um tempo, ela vai tomar um pouco de ar e Clark aproveita para se vestir de Superman e encontrá-la. Apesar da surpresa, Lois decide fazer uma entrevista lá mesmo para saber o que aconteceu com o Superman nesses 5 anos. Ele revela que foi em busca de seu planeta natal destruído, porém o que ele quer mesmo conversar é sobre o artigo que Lois escreveu. Ela responde que com o desaparecimento de Superman, decidiu seguir em frente com sua vida e chegou à conclusão de que nem ela e nem o mundo precisavam dele. Em resposta, o herói a leva para voar ao redor da cidade e diz que todos os dias escuta pessoas precisando de um herói para salvá-las. Os dois então voltam para o planeta diário e Superman se desculpa por ter se afastado. Em momento de fragilidade, os dois quase se beijam, porém Lois recua e decide voltar para sua família. Na manhã seguinte, Superman vai até a Fortaleza da Solidão para obter conselhos. Entretanto, ao chegar lá, ele descobre que alguém roubou os cristais do painel e parte para descobrir quem foi. Enquanto isso, Lois se prepara para ir à entrega do prêmio, mas antes decide seguir com sua investigação sobre o blackout. Após conseguir informações, ela vai até o local onde tudo aconteceu, junto com seu filho Jason. Ao chegar lá, ela encontra o iate de Lex Luthor. Sem saber que o próprio se encontra ali, Lois entra com Jason e busca por mais respostas. Infelizmente, logo ela descobre a situação em que se meteu quando entra em um dos quartos e vê a coleção de perucas de Luthor. Para piorar, o iate sai do porto e logo o vilão a encontra invadindo seu navio. Depois disso, ele a torna prisioneira e leva a mãe e filho para o salão principal. Lá dentro, Lex Luthor explica o seu grande plano maligno: usar os cristais de Superman para criar uma porção de terra do tamanho de um continente inteiro. Com isso, seu novo reino de cristal destruirá o país ao redor do continente americano e milhares de vidas serão perdidas. Em troca, ele venderá um espaço em seu reinado para outros países e, por fim, usará a tecnologia alienígena de Superman para criar um grande império. Horrorizada com esse plano perverso, Lois diz que em breve Superman virá para impedir isso. No entanto, o vilão mostra para ela sua cartada final, um cilindro formado por kryptonita pura. Ao mostrar o cristal para ela, Luthor percebe que Jason reage ao mineral. Lex chega mais perto e entende que por mais que sua mãe negue, aquele garoto deve ser o filho do próprio Superman. Ele então ordena a um de seus homens que não deixe mãe e filho saírem da sala e então dá início ao seu grande plano. Do lado de fora do iate, Luthor coloca um dos cristais dentro do cilindro de kryptonita e em seguida o guarda dentro do míssil. Enquanto ele faz tudo isso, Lois pede ao seu filho que vá tocar o piano da sala. O capanga de Luthor decide segui-lo e Lois aproveita essa chance para mandar um fax de socorro ao planeta diário. Minutos depois, Lex lança o míssil nas profundezas do mar. A reação gera uma grande onda de energia e o cristal misturado com kryptonita começa a se expandir. Assim como antes, essa reação causa outro blackout que desativa o fax momentaneamente. Lois tenta ligá-lo outra vez, só que no mesmo instante, o bandido percebe o que ela fez e a ataca. A repórter tenta se defender, porém o sujeito é forte demais. Toda a situação deixa Jason nervoso, ainda mais quando o bandido pega uma pedra e tenta atacar a sua mãe. No último
segundo, o garoto desperta os poderes de seu pai e empurra o piano com toda a força, o que deixa o bandido esmagado contra a parede. Os demais homens de Luthor veem tudo e por isso prendem mãe e filho em uma dispensa. Do outro lado de Metrópolis, Clark e Richard investigam sobre o desaparecimento de Lois, mas o Blackout desativou todos os aparelhos eletrônicos. Pouco depois, a energia volta e eles recebem o fax enviado pela mulher, contendo as suas coordenadas. Richard parte para pegar um avião, enquanto Clark entra em um elevador vazio e levanta voo, trocando seu disfarce pelo traje de Superman. O herói voa em direção ao mar, porém com sua visão aguçada ele vê que crateras estão sendo formadas na água e segue em direção à cidade. Dividido entre resgatar Lois ou salvar Metrópolis, Superman é forçado a escolher a segunda opção. Ele então voa até a cidade onde a destruição já começou. Um grande tremor começa a quebrar as janelas dos prédios e derruba um trabalhador que estava em cima de um guindaste. Felizmente, Superman aparece para salvá-lo antes dele cair no chão e parte para ajudar mais pessoas. O tremor continua e derruba um enorme letreiro de ferro que está prestes a cair em cima de carros com passageiros. Superman não perde tempo, voa até lá e agarra o letreiro antes que seja tarde demais. Infelizmente, um dos taxistas dementes fumava naquele momento e fica tão impressionado com a força do herói que deixa o cigarro aceso cair em bueiro. Para piorar, o tremor faz com que um cano de gás do bueiro se rompa e com as chamas do cigarro uma grande explosão é gerada. Enquanto isso, Superman usa sua visão de calor para destruir os estilhaços das janelas, antes que eles caiam nos pedestres. Em seguida, ele vê a explosão do túnel levantar as tampas dos bueiros e o fogo se aproximar de uma fábrica de produtos inflamáveis. Para impedir um desastre maior, Superman voa em direção ao fogo e segue rapidamente até o fim do túnel. Antes que as chamas atinjam a fábrica, ele usa o seu super sopro para acabar de vez com o fogo. O super-herói conseguiu impedir um desastre, mas outro está para acontecer. Os tremores de terra fazem com que o grande globo no topo do planeta diário se solte do prédio e comece a cair em direção ao chão. Ao ouvir isso, com sua super audição, Superman voa por entre os prédios ao redor e consegue pegar o globo antes que ele caísse em cima de Perry. Longe dali, Lex é informado sobre o que o garoto fez com um dos seus capangas. Então ele, Kit e os demais fogem do navio de helicóptero, enquanto Lois e Jason continuam presos. Minutos depois, o garoto tenta usar a sua força outra vez para abrir a porta, mas do outro lado aparece Richard que os liberta. Ele chegou de avião para resgatar os dois. No entanto, nesse mesmo instante, os cristais continuam a se expandir pelo mar e atingem o iate. O enorme cristal parte o navio ao meio e a família fica presa em uma das metades que começa a afundar no mar. A água inunda toda a despensa e os três tentam escalar até a saída. Entretanto, quando Lois estava prestes a sair, a porta se fecha e atinge a cabeça dela, o que a deixa desacordada. Richard segura ela e Jason, mas não há como abrir a porta e o navio continua a afundar no mar. Somente um milagre poderia salvá-los dessa situação e ele acontece na forma de Superman. Com sua força descomunal, o herói levanta o navio e resgata Richard e sua família. Depois disso, ele os leva até o avião e os guia na direção correta. Com a família salva, Superman parte até a enorme porção de cristal que submergiu do mar e procura o responsável por tudo isso. Diante dele aparece o seu arqui-inimigo Lex Luthor. O herói vai até o vilão e ordena que ele devolva os seus cristais, mas para sua surpresa, Lex lhe dá um soco que o arremessa para longe. Superman logo percebe que está sem seus poderes, pois se encontra em cima de um continente inteiro composto de kryptonita. Por causa disso, Lex o ataca com socos e chutes, sem que o herói possa fazer nada. Ainda assim, Superman tenta resistir, porém chega a vez dos capangas de Luthor o atacarem. Eles arremessam o corpo do herói como se não fosse nada, o pisoteiam, lhe dão socos e chutes e até tentam afogá-lo. Nesse momento, ao ver o homem que a salvou ser atacado de maneira cruel,
Kit se desespera e pede a Lex que pare. Em vez disso, ele retira um pedaço de kryptonita do seu bolso e o enfia nas costas de Superman, deixando uma parte presa no corpo dele. Mesmo fraco e gravemente ferido, o herói tenta resistir. No entanto, ele cai de um precipício em direção ao mar. Superman tenta remover o pedaço de kryptonita, mas não consegue e começa a se afogar. Nesse mesmo instante, Richard muda o trajeto do avião e, a pedido de Lois, parte para ajudar o Superman. Depois de muito procurarem, Jason o encontra no meio do mar. Lois imediatamente vai resgatá-lo e o leva para dentro do avião. Com todos a bordo, Richard leva o avião para longe dali, mas a aeronave não consegue manter a altitude por conta da tempestade. Para piorar as coisas, eles começam a ser puxados em direção a uma cachoeira. A aeronave começa a cair, mas felizmente Richard consegue levantar voo no último minuto. Depois disso, Lois vai cuidar de Superman e encontra o pedaço de kryptonita preso em seu corpo. Com um alicate, ela consegue removê-lo e o super-herói recobra a consciência. Entretanto, a ameaça de Lex Luthor continua e Superman não tem tempo a perder. Ele se despede de todos e então sobe até os céus, em direção à sua grande fonte de energia, o Sol. Com a luz solar lhe dando força, Superman usa sua visão de calor e voa em velocidade máxima em direção ao fundo do mar. Com isso, ele cria uma enorme cratera próxima ao continente de cristal e consegue atravessá-la. Minutos depois, Lex e seu grupo comemoram a vitória sobre o Superman. Porém, todo o local começa a tremer e o vilão teme que isso seja obra do super-herói. Ele então pega os cristais restantes e manda todos fugirem dali o quanto antes. Enquanto tudo começa a desmoronar, o grupo corre em direção ao helicóptero, só que um enorme cristal começa a desabar bem em cima deles. Luthor e Kit conseguem escapar, mas seus capangas são esmagados por ele. Os dois então alcançam o helicóptero e Lex entrega os cristais a Kit, ao mesmo tempo em que tenta decolar. Em uma crise de consciência, Kit decide jogar os cristais fora, para impedir que o vilão cometa mais atrocidades. Ao ver isso, Lex tenta recuperá-los, porém já é tarde demais e ele precisa decolar, antes que tudo desmorone. O vilão e sua assistente conseguem sobreviver, mas ao longe vem o Superman, dando tudo de si para levantar o enorme cristal até os céus. No entanto, pedaços de kryptonita surgem dos destroços, mas ainda assim o super-herói não se dá por vencido. Depois de muito esforço, o Superman consegue levar o grande pedaço de terra até a atmosfera e o arremessa em direção ao espaço. Graças a isso, o planeta está a salvo. No entanto, o esforço do herói foi grande demais e, além de perder a consciência, ele começa a cair. Ao longe, todos veem o sacrifício do seu herói, que cai em uma pequena reserva natural. Imediatamente, as autoridades policiais o resgatam e o levam até o hospital mais próximo. Os médicos tentam reanimá-lo e removem pequenos pedaços de kryptonita que ainda estavam em seu ferimento. Entretanto, nada adianta e nem mesmo os médicos conseguem enfiar uma agulha na pele do Homem de Aço. Então, com o uso de um desfibrilador da potência máxima, eles tentam ressuscitar Superman, mas a máquina é sobrecarregada e o coração do herói continua sem batimentos. Perto dali, Lois decide ir ao hospital para visitá-lo, junto ao seu marido e seu filho. Enquanto Richard aguarda, ela e Jason conseguem entrar no hospital e vão até o quarto onde Superman está. Mesmo inconsciente, Lois decide contar a ele a verdade sobre Jason ser o seu filho. Depois disso, ela se despede e o garoto faz o mesmo, sem saber que aquele é o seu pai verdadeiro. Longe dali, Lex e Kit ficaram sem combustível no helicóptero e foram forçados a pousar em uma ilha distante. No fim, o grande plano do vilão foi um fracasso e ele ficou preso em um pequeno pedaço de terra, sem chance alguma de escapar. Enquanto isso, no hospital, uma enfermeira vai ver como Superman está, só que ao chegar lá encontra a cama vazia. Minutos depois, o herói vai até a casa de Lois, onde ela inicia um novo artigo, dessa vez
podcast chamado Por que o Mundo Precisa de Superman. Sem que ela saiba, Clark vai até o quarto de Jason, que dorme profundamente. O super-herói aproveita a chance e recita a mesma mensagem que o seu pai Jor-El deixou como última memória. Por fim, o Homem de Aço vai embora, mas antes se despede de Lois, que tomava um pouco de ar do lado de fora. Aliviada ao ver que ele está bem, ela pergunta se eles vão se encontrar de novo, e o herói responde que estará sempre por perto. Então, recuperado de seus ferimentos e com sua força restaurada, Superman voa pelos céus como um guardião vigilante, que estará sempre por perto para proteger Metrópolis e o planeta que chama de lar. E galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que o filho de Superman irá ajudá-lo a combater o mal no futuro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!